Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Jonas Vieira e esse canal vai tratar de temas relacionados à espiritualidade, à mente humana, reprogramação mental e assuntos afins. Obviamente, em alguns pontos a gente pode abordar temas relevantes como tecnologia, talvez alguns pontos de política, até porque essas circunstâncias, esses assuntos também influenciam no mundo espiritual. E para o primeiro vídeo vou responder a pergunta de uma pessoa do meu círculo social que já me faz várias perguntas, enfim, sobre espiritualidade, e ele me perguntou simplesmente isso: o que acontece depois da morte do corpo físico? O que acontece depois que esse corpo que nós possuímos, ele para de funcionar? Para responder essa pergunta, nós temos que entender primeiro que nós temos mais corpos além do físico. E nós temos no total, segundo alguns autores, 7 corpos. Porém, para esclarecer essa pergunta, responder a esta questão, precisamos entender dos 3 primeiros corpos. Corpo físico, depois temos uma segunda camada que é o duplo etérico e depois o corpo astral. Então esses 3 corpos, eles agem diretamente, participam diretamente do processo de desencarne ou da morte física. Naturalmente existe uma ligação entre estes corpos, que se dá através de cordões energéticos. Então existe um cordão que liga o corpo físico ao duplo etérico e existe também um cordão que liga o corpo físico ao corpo astral. E o que acontece depois que o corpo físico ele para de funcionar? Horas após o corpo físico parar de funcionar, o duplo etérico, que é um corpo energético que tem funções de separação entre o corpo astral e o corpo físico, claro, tem outras funções, mas eu estou resumindo para ficar mais prático o entendimento, ele se dissolve. Então, o corpo físico parou, horas após, no máximo 48 horas aproximadamente, o duplo etérico se dissolve e o corpo astral continua ativo. E o que ocorre? Quando o corpo físico para de funcionar, o corpo astral ele entra em atividade integral o tempo todo. Ele já está em atividade, só que você passa a utilizar somente o corpo astral naquele momento. E, obviamente, para a utilização do corpo astral, você está na dimensão astral, que é o que ocorre quando você tem uma viagem astral, enfim, uma projeção astral. Então você vai se encontrar na dimensão astral. O que marca o desencarne é o rompimento do cordão de prata. Cordão este que liga o corpo físico ao corpo astral. Uma vez que esse cordão se rompe, o indivíduo naturalmente irá para a dimensão astral, que é o plano mais popularmente reconhecido como plano espiritual. Estando na dimensão astral, ele vai interagir com outras consciências ou não, e isso vai variar muito, porque depende do estágio de lucidez que essa consciência esteja, o estágio evolutivo. Algumas consciências desencarnam e nem sequer se dão conta rapidamente que desencarnaram. Outras consciências desencarnam e já conseguem entender o processo e já iniciam suas atividades no plano astral, na dimensão astral. A dimensão astral possui subdivisões vibracionais. Conforme a vibração do indivíduo, ele vai para partes mais elevadas da dimensão astral. Se a vibração é nociva, ele vai para partes inferiores da dimensão astral. O popular umbral, por exemplo, que é uma dimensão uma parte da dimensão astral, uma gradação, por assim dizer, da dimensão astral que não é suficientemente evoluída. E aí ele vai continuar sua caminhada e vai interagir com outras consciências. Existe ainda situações nas quais o indivíduo, no momento de desencarne, recebe amparo, assistência. Então, pessoas que praticaram o bem ao longo da vida, pessoas com méritos, ao desencarnar, são assistidas, amparadas por outras consciências mais evoluídas. Estas consciências, esses espíritos mais evoluídos,
resgatam esta pessoa da dimensão talvez umbralina, ou até mesmo para que o desencarne seja mais sereno, mais tranquilo, adormecem através de técnicas de hipnose ou entre outras tecnologias, faz com que a pessoa, o corpo astral, fique adormecido e a pessoa já vai se dar conta, acordar numa cidade espiritual, resgatada e bem estruturada, perdão pelo equívoco na palavra. Então o que ocorre nesse sentido? Então vai variar muito a questão de para onde a pessoa vai em relação, primeiro, à sua vibração e segundo lugar, sobre os méritos. Existem circunstâncias, num acidente aéreo, por exemplo, em que 3, 4 pessoas que desencarnaram neste acidente já são resgatadas de pronto, porque tinham méritos, e as outras ainda têm que depurar, têm que passar um tempo ainda nas dimensões umbralinas para depois poderem ascender a dimensões superiores. Existe também situações de desencarnes coletivos, principalmente, em que se formam bolsões do tempo, bolsões no astral. O que seria isso? São situações nas quais indivíduos desencarnam de forma muitas vezes violenta, e esses indivíduos criam uma espécie de subdivisão no astral, uma bolha. E essa bolha faz com que eles criem uma realidade paralela. Suposição: indivíduos estão lutando em uma batalha e ocorre uma explosão. E ali vários indivíduos desencarnam simultaneamente. Esses indivíduos não se dão conta do desencarne e continuam a lutar no astral, criando um universo particular, uma bolha na qual eles ficam presos ali, vivenciando aquele momento, lutando e interagindo ali. Esse processo ocorre e pode ocorrer durante anos a fios. Então tem situações de bolsões astrais que tem 2000 anos que algumas consciências ficaram aprisionadas e que lentamente, em virtude das assistências espirituais, esses bolsões são desmanchados. Então ocorre circunstâncias assim. Temos ainda a questão dos suicidas, que é o pior desencarne possível, que eles vão para uma dimensão, uma gradação da dimensão astral, que é o Vale dos Suicidas, que é de extrema dor e sofrimento. Outro vídeo eu vou explicar por que essa situação ocorre, por que eles sofrem tanto ali e quais são as consequências, as circunstâncias, as implicações relacionadas a isso. Indivíduos de altíssimo grau evolutivo, muitos deles desencarnam com muita serenidade. Sabem que vão desencarnar, sabem a hora, muitas vezes pressentem aquele momento. E existem relatos de pessoas mais evoluídas que desencarnam às vezes cantando a melodia. Então eles já conseguem ter tranquilidade no momento de passagem, no momento de abandonar o corpo físico e ir para o corpo astral. Ressalto ainda que os corpos eles têm objetivos de interação em determinadas dimensões. O corpo físico, ele obviamente é para a nossa ação nesta dimensão, a dimensão física, essa dimensão a qual estamos neste instante. O duplo etérico é para separar a dimensão física da astral. E existe uma dimensão referente ao que o corpo energético atua. Pela Conscienciologia, outros autores dão outros nomes, chama-se Dimener, dimensão energética, que é uma dimensão que ela não tem estrutura, é apenas uma dimensão de energia circulante. Então esse corpo duplo etérico é para acesso a esta dimensão. Muitas pessoas que praticam técnicas de projeção astral conseguem facilmente chegar a Dimener, perceber as energias. O indivíduo se deita, começa a fazer uma técnica específica e logo ele começa a ver cores, movimentação, cores, luzes que se movimentam. Muitas vezes na cor violeta, cor azul, então ele consegue perceber a dimensão energética ou Dimener, como queira chamar. E o corpo astral naturalmente dá acesso à dimensão astral. Esse vídeo de hoje é para esclarecer esses pontos. Caso você tenha mais dúvidas, pode fazer as perguntas nos comentários. Futuramente vou disponibilizar um e-mail para que possa ser enviado ali um caso, um estudo, para que possamos responder alguns detalhes, avaliar algumas circunstâncias no que diz respeito à espiritualidade.
Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais.